Olá pessoal, antes de mais nada gostaria de agradecer o honroso convite dos professores Regis e Joana Emile para dar essa aula aqui na disciplina de Imunologia. Antes de começar, eu devo dizer, na verdade, que o termo doenças autoimunes sistêmicas é um pouquinho mais amplo do que a abordagem que nós vamos dar, uma vez que nós vamos nos concentrar nas doenças reumáticas autoimunes sistêmicas. Além disso, é óbvio, não conseguiremos, no tempo destinado a uma aula, rever todos os aspectos relativos a todas as doenças. Então, nós vamos focar naquelas doenças mais prevalentes, que, em última análise, são aquelas que vocês têm mais chance de se deparar em suas carreiras. Essa aula, na verdade, é uma síntese de pelo menos 3 outras aulas. Laboratório em reumatologia, diagnóstico diferencial em reumatologia e reconhecimento de padrões. 2 dessas já estão disponíveis para aqueles que desejarem assistir a sua versão mais longa no meu canal na internet, lá no YouTube, que vocês podem acessar, seja por esse endereço aqui esquisito, ou se pesquisarem Fernando Glasner Araújo lá no YouTube, acho que não vão ter dificuldade em encontrar as aulas, não. O objetivo dessa aula é revisar na forma de discussão de caso conceitos básicos em reumatologia, em especial nas áreas de diagnóstico diferencial e laboratório. Então, a gente vai dar um foco grande numa abordagem mais prática. Bom, o primeiro caso que a gente vai ver é de uma mulher de 40 anos. Antes disso, deixa eu fazer uma observação aqui. Nenhuma dessas fotos que vão aparecer nos casos representam casos reais nem pacientes, tá certo, pessoal? São fotos aleatórias que eu peguei lá no Google Imagens, só para responder a descrição, para ficar mais fácil a gente memorizar os casos. Não são pacientes, não. Então, essa paciente de 40 anos tem uma história de dor em várias articulações, especialmente em mãos, ombros, joelhos e tornozelos, há cerca de 2 anos. Quando perguntada, ela referiu eritema, calor e edema nas articulações, não apresentava outras queixas, outros sintomas. Usava irregularmente anti-inflamatórios não esteroides. O exame físico dela não tinha nenhuma alteração de grinota, inclusive no exame osteoarticular. Bom, para melhor caracterizar esse quadro, a gente vai fazer uma revisão bem rápida do diagnóstico diferencial em pacientes que apresentam queixas articulares. A primeira questão que vem para a gente é se o quadro é realmente articular. A primeira questão que a gente deve responder, se o quadro é realmente articular. Na realidade, uma dor na articulação pode representar uma dor na região articular, propriamente dita, pode se tratar de uma dor periarticular, nas chamadas ênteses, que são os tendões, todas as estruturas periarticulares, então ligamentos, tendões, bursas, etc. Ou mesmo o sintoma, a queixa, tem a ver até fora mesmo, não no entorno da articulação, como pele, gordura, etc. Bom, a distinção entre um quadro articular e um quadro periarticular é feita basicamente com essas características aqui. Então, no quadro articular, costuma haver dor em toda a amplitude de movimento e independente de se o movimento é ativo ou passivo, ou seja, o próprio paciente faz ou o examinador faz sem o paciente fazer nenhuma força. Quando o quadro é periarticular, a restrição é assimétrica. Então, por exemplo, o paciente tem dor na flexão, mas não tem na extensão. E, normalmente, a dor é mais na movimentação ativa, não aparecendo na movimentação passiva, porque o paciente não está ali utilizando os tendões, etc., tendões, ligamentos, tudo que a gente citou, para realizar o movimento. Se a gente for ver aqui nessa foto e observar, esse paciente apresenta nitidamente um edema aqui na região articular do joelho esquerdo, está representado aqui por essa seta vermelha. Apresenta também um quadro, um discreto edema e tem dor aqui na seta branca,
do ponto de inserção da pata de ganso. E, além disso, apresenta um coxim gorduroso infrapatelar. Bom, isso aqui representa um quadro articular, isso aqui representa um quadro periarticular, e o coxim gorduroso é uma estrutura normal. Então, é importante ver no quadro o paciente que queixa de uma articulação, distinguir se o quadro é realmente articular. A segunda coisa que a gente deve fazer é contar quantas articulações acometem aquele quadro. Então, se é apenas uma articulação, se diz que o quadro é monoarticular. Entre 2 e 4 articulações, o quadro é póligo ou pauciarticular. E acima de 4, o quadro é poliarticular. Só lembrando aqui, pessoal, que as grandes articulações, elas são contadas cada uma como uma mesmo. Mas as pequenas articulações de mãos e pés são contadas o grupo como uma articulação só. Então, não importa se o indivíduo tenha uma interfalangiana proximal ou as 4 de um lado do corpo acometida, a gente vai contar como uma. Não importa quantas metacarpofalângicas, a gente vai contar como uma. Não importa quantas interfalangianas distais, a gente vai contar como uma. Então, nessas pequenas articulações de mãos e pés, cada grupo de cada lado, a gente conta uma articulação. Então, se ele tem 4 interfalangianas proximais aqui na direita, 4 interfalangianas proximais na mão esquerda, não interessa, a gente vai contar como 2, certo? Uma na direita e uma na esquerda. A outra coisa importante que a gente precisa estabelecer é se há comprometimento inflamatório. Lembrando aqui os grandes corolários da inflamação: calor, rubor, inchaço, dor e perda de função. Aqui, dor não importa muito para a gente, porque a dor está presente tanto na artrite quanto na artralgia. Em última análise, o que a gente quer ver aqui é se o paciente tem artrite ou artralgia. A gente vai chamar o quadro dele de artrite ou de artralgia. Então, a artralgia tem apenas a dor. A artrite apresenta outros sinais inflamatórios. Que sinais inflamatórios são mais úteis? Calor, aumento de temperatura sobre a articulação e, principalmente, edema. E aí, de novo, a gente precisa ver se esse edema é intra-articular ou periarticular, ou mesmo não é um edema. O paciente acha que é um edema, mas é lá o coxim gorduroso do joelho, por exemplo. Ok? A presença de rubor não costuma ser muito útil para caracterizar artrite, porque a maioria das artrites não apresenta rubor na articulação. Na verdade, rubor frequentemente, como quadro articular, só acontece nas artrites microcristalinas, na gota, ou eventualmente em artrites sépticas bacterianas, mas então são quadros menos comuns. E perda de função é importante, mas ela necessita de um tempo para se estabelecer, e a gente precisa fazer o diagnóstico de artrite o mais cedo possível. A outra questão que a gente precisa ver é como o processo evolui. Então, a gente vai ver como ele evolui entre as articulações, como ele evolui em relação ao tempo e como ele evolui em relação à tendência ou não à simetria. Do ponto de vista de a evolução entre as articulações, os padrões mais comuns são o aditivo e o migratório. Aditivo, pessoal, não tem muito o que discutir. O paciente vai apresentando a cada dia novas articulações vão sendo acometidas, cada dia, cada semana, o que seja, novas articulações vão sendo acometidas e ele vai ficando com um quadro cada vez mais florido, e quando esse paciente melhora, ele melhora todas as articulações, porque todas as articulações fazem parte de um mesmo processo. O quadro migratório, a gente tem visto muito as pessoas descreverem o quadro migratório como se fosse uma sucessão de monoartrites. Então, a doença aparece numa articulação, fica boa, aí aparece em outra, fica boa, aparece em outra, fica boa. Não é bem assim. Na verdade, o que caracteriza o quadro migratório é que realmente o quadro vai rodando pelo corpo, vai melhorando as articulações individualmente, elas não precisam melhorar todas juntas, como no quadro típico aditivo, mas frequentemente a gente vai ter 2, 3, até mais articulações acometidas, porque, por exemplo, nesse quadro aqui, o paciente
inicia com quadro em cotovelo e em coxa femoral, depois o cotovelo melhora, vem o joelho, mas a coxa femoral ainda persiste, depois passa para o outro joelho, mas o coxa femoral começa a melhorar e vem para o outro cotovelo, enfim, é um quadro em que a evolução como um todo de cada articulação independe do quadro total, diferente do quadro migratório. Ou a evolução em crises é típica de algumas doenças chamadas palindrômicas, o reumatismo palindrômico, a própria gota, a pseudogota, etc., que o paciente apresenta crises agudas e autolimitadas. Em relação ao tempo, pessoal, as artrites podem ser classificadas em aguda, quando o tempo de evolução é menor do que 6 semanas, crônica, quando o tempo de evolução é superior a 3 meses, e subagudo nesse intervalo entre 6 semanas e 3 meses. Além disso, é importante observar se há uma tendência à simetria. Aqui a gente vê um quadro simétrico, e simétrico não precisa ser perfeitamente simétrico. A gente vê aqui que, em relação ao quadril, por exemplo, ele tem um acometimento aqui no quadril direito, mas não tem no esquerdo. Mas quando não tem simetria, isso fica bem claro, é um quadro assimétrico. Então, tem um cotovelo, não tem o outro, tem um quadril, não tem o outro, um joelho, etc. Uma outra característica que a gente precisa aprender na história é a identificação das articulações. Isso tanto em relação ao tipo das articulações, então a gente tem aqui as articulações axiais, que inclui toda a coluna e as sacroiliacas, as articulações chamadas apendiculares, cujas principais são a cintura, né, escapular e pélvica, então ombros e quadris, e nas demais as articulações periféricas. Entre essas é interessante também dividir pelo tamanho. Então, a gente tem as grandes articulações e as pequenas articulações, principalmente mãos, pés e punhos. O fato é que com essas perguntas, essas 5 perguntinhas, a gente consegue desenhar um diagnóstico sindrômico no paciente com queixa articular. Se ele tem uma monoóligo poliartrite ou artralgia, aguda crônica ou autolimitada, simétrica ou assimétrica, e aí nomeando as articulações. Então, chutando aqui, ele tem uma oligoartrite crônica assimétrica de tornozelo direito, cotovelo esquerdo e quadril direito. Ele tem uma poliartrite crônica simétrica de grandes e pequenas articulações, e por aí vai, a gente vai desenhando os padrões de apresentação dos pacientes com queixa articular. Como a gente pretende fazer uma correlação dos quadros clínicos, da apresentação clínica com o laboratório, é importante a gente apresentar aqui o que é que tem no nosso arsenal de laboratório quando a gente está avaliando esses pacientes. Então, a gente tem que ter à disposição um hemograma, as provas de atividade inflamatória, os autoanticorpos marcadores de artrite, fator reumatoide e anti-CCP, o peptídeo cítrico citrulinado. É importante que a gente tenha perfil de autoanticorpos e de FAM para as doenças autoimunes chamadas colagenoses, o perfil renal e hepático, outros autoanticorpos e a avaliação funcional, músculo, tireoide, etc, etc. Tudo isso faz parte do arsenal que a gente pode usar na diferenciação desses quadros. Mas voltando então ao nosso caso. Então a gente estava diante de uma mulher de 40 anos, que tinha dor em várias articulações, há 2 anos, portanto crônica, referia eritema, calor e edema nas articulações. A paciente referia. Entretanto, no exame, ela não apresentava alterações dignas de nota. E aí, meu amigo, ela tem aquelas coisinhas que a gente diz que caracterizam a artrite, mas no exame físico a gente não vê isso. Como é que a gente vai fazer? A gente vai chamar isso de artrite ou de artralgia. Olha, a decisão disso é pessoal, não existe uma regra fixa para isso. Eu tenho a minha e divido com vocês. Qual é a minha? Eu
limito a minha classificação ao exame físico. Por quê? Porque o paciente, às vezes, seja porque o quadro dele faz sofrer e ele quer, enfim, mostrar que isso é importante, foi perguntado a ele, na verdade não foi uma informação espontânea, sabe, se ele tinha eritema, calor e edema, enfim, o paciente pode se influenciar ou mesmo ver estruturas no corpo dele como alteradas que não estão alteradas. De novo, a história lá do coxim gorduroso no joelho. O médico não, esse tem obrigação técnica, profissional, de saber diagnosticar uma artrite. Então, no meu ponto de vista, eu só chamo de artrite quando o médico vê as alterações compatíveis com edema articular, calor articular, etc, etc. Bom, então essa paciente, a gente vai resumir ou representar o problema principal dela como uma mulher de 40 anos com uma poliartralgia, não tinha artrite, crônica, simétrica, de grandes e pequenas articulações. Okay? Então, mãos, ombros, joelhos e tornozelos há cerca de 2 anos. Simétrica de grandes e pequenas articulações. Quais são as hipóteses principais? Pessoal, dor articular é muito, muito, muito comum. E na maioria das vezes é eventual, passageira, autolimitada, não está associada com doença ou inflamação, e do jeito que vem, vai embora, tá certo? Tem às vezes um componente de um humor deprimido, às vezes postural, às vezes até exercício físico mal feito. O fato é que são questões funcionais e não estruturais, não representam doença propriamente dita. Essa, então, é a primeira suspeita da gente. O exame físico é absolutamente normal, nenhuma sequela, nada. Então, a poliartralgia, que a gente pode chamar de benigna ou funcional, como queiram, mas fica lá uma pulga atrás da orelha. Tem isso há 2 anos. A gente não está valorizando muito, mas o paciente valoriza. Então, isso pode ser uma doença crônica escondida. E aí a gente vai usar 2 pecinhas do nosso arsenal terapêutico: o hemograma e as provas de atividade inflamatória. Bom, o hemograma, pessoal, em reumatologia, é muito informativo, é uma peça fundamental no nosso arsenal aí de lidar com doentes reumáticos. Tanto as citopenias, anemia, leucopenia, plaquetopenia, quanto as citoses, a leucocitose, a plaquetose, etc., estão associados a diversas manifestações e doenças reumáticas. Eu não vou ler aqui o slide para vocês, não há necessidade, até porque a gente pretende depois disponibilizar os slides para vocês, mas você vê que realmente tem diversas formas e diversas situações onde esse exame é interessante. Uma outra pecinha que a gente pode usar é ver as provas de atividade inflamatória, ou chamados de provas de fase aguda. São provas que aumentam, se elevam, a maior parte delas. Existem algumas provas de atividade inflamatória negativa, se vocês quiserem ver lá na aula completa, mas as mais importantes delas são o VHS e a PCR. A gente podia pensar que VHS e PCR correm juntos, então tudo que eleva o VHS também eleva a PCR. Na verdade, não. Algumas doenças caracteristicamente aumentam a hemossedimentação, a velocidade de hemossedimentação, outras caracteristicamente aumentam a proteína C reativa. O fato é que o VHS é mais, vamos dizer, mais sensível para situações de inflamação, então ele aumenta bastante na artrite reumatoide ativa, ele aumenta muito nos quadros de vasculite, na polimialgia reumática, na vasculite sistêmica ativa, e não aumenta muito em situações que são inflamatórias, mas não são típicas de artrite, como a espondilite anquilosante, cujo comprometimento é mais axial. Então, nesse caso, a hemossedimentação não aumenta tanto. Já a proteína C reativa aumenta também em situações de inflamação, mas não tanto na artrite reumatoide,
aumenta bastante na vasculite sistêmica ativa. Mas onde a proteína C reativa é mais útil, pessoal, é no lúpus. E é útil porque ela costuma ser normal no lúpus, sem infecção, mesmo que o indivíduo esteja em atividade no lúpus. Quando esse paciente com lúpus tem infecção, principalmente bacteriana e principalmente com infecções mais importantes, a proteína C reativa tende a aumentar bastante. Então, uma proteína C reativa aumentada no paciente com lúpus deve fazer a gente pensar na possibilidade de infecção. Mas o que é que interessa aqui? Por que a gente falou desses dois? Porque no nosso paciente, a gente pediu eles para ver se tinha alguma doença crônica escondida. Lembram disso? Na verdade, essa paciente tem um hemograma normal, nada digno de nota, prova de atividade normal, nada digno de nota, confirmando para a gente que ela tem um quadro mais benigno. E esse é o estado mesmo. Quando vocês estiverem desconfiando aí da possibilidade da paciente ter alguma doença, você quer distinguir algum quadro inicial de artrite, é só isso, pessoal. Hemograma e atividade inflamatória, prova de atividade inflamatória. Nada de pedir autoanticorpos, nada de pedir fator reumatoide, nada disso a gente vai ver no decorrer da aula, por que não? Bom, tomando nota, pessoal, mensagem para levar. Queixas gerais pedem exames idem, não solicitar provas específicas, FAM, fator reumatoide, etc. Errinho aqui, perdão, etc. Provas diagnósticas, isso é um conceito em patologia clínica importante. Provas diagnósticas só devem ser realizadas quando a probabilidade pré-teste significativa para o diagnóstico em questão. Ou seja, você só vai pedir uma prova que é diagnóstica, por exemplo, o FAM para o lúpus, se você tiver uma probabilidade pré-teste significativa do lúpus, antes de pedir o exame. Fora isso, pessoal, só cabe, e assim mesmo com restrições, com cuidado, provas gerais, provas de triagem. Legal? Vamos para o segundo caso. Então, o segundo caso, diferente do primeiro, ele é bem semelhante, a gente criou esses casinhos assim, bem semelhantes mesmo para que tivesse um impacto no que a gente quer dizer, mas eles são muito comuns na prática também, não tem nada inventado do nada aqui, não. Essa paciente tinha dor, calor, se queixava, dor, calor e edema em mãos, joelhos e tornozelos, ela só tinha 8 semanas do quadro e não tinha outros sintomas. Mas no exame físico, diferente lá da primeira, a gente vê nitidamente sinovite, inflamação na terceira e na quarta interfalangianas proximais da mão direita, um sinal da bochecha, que é uma evidência de derrame articular em joelho esquerdo. Então, se trata de uma mulher de 40 anos com uma oligoartrite, ela tinha artrite em 1, 2, 3 articulações, uma oligoartrite subaguda, porque tinha 8 semanas, de grandes e pequenas articulações. E aí, pessoal, o que é que tem essa paciente? Bom, lá no primeiro caso, o que a gente quis ver é se essa paciente tinha artrite. Vai que ela tinha artrite, ela tinha queixa, eu não vi no exame, mas pode ser que naquele momento não apresentasse. Enfim, ou ela tinha alguma coisa. Então a gente fez umas provas bem gerais, né? O hemograma e as provas de atividade inflamatória. Aqui nessa paciente, o que a gente quer saber é o seguinte, ela tem artrite, eu já sei. Eu quero saber se a artrite vai ser persistente ou se é um caso autolimitado. Aí com 8 semanas, vai que daqui mais um mês, 2 meses, esse quadro desaparece, foi um quadro transinfeccioso, enfim, alguma coisa do tipo. O que quer dizer aqui a minha preocupação de artrite ser mais persistente? Na verdade, em outras palavras, o que eu quero dizer é o seguinte, quais são as chances da gente estar diante aqui de uma AR inicial, ou de uma artrite reumatoide precoce? Esse é um conceito razoavelmente novo. É o conceito de janela de oportunidade terapêutica em AR inicial. Por que isso? Classicamente, os pacientes com artrite reumatoide, quando a gente fazia o diagnóstico, principalmente baseado nos antigos critérios diagnósticos do Colégio Americano de Reumatologia, os
pacientes já tinham artrite reumatoide há 1, 2, 5, 10 anos. Portanto, já com um acúmulo de dano muito grande, com muita lesão já irreversível. Enfim, a gente tinha um espaço muito pequeno de ajuda para aquele paciente. Hoje em dia, não. Tem um conceito de que se a gente faz o diagnóstico de artrite reumatoide no início, a gente tem uma janela de oportunidade para cuidar desse paciente, principalmente com essas novas drogas, né, com os biológicos, etc., e fazer e modificar o prognóstico desses pacientes de forma muito significativa, de forma que eles vão ter uma vida, uma qualidade de vida muito melhor. Bom, pensando nisso, o Colégio Americano de Reumatologia e a Liga Europeia de Reumatologia criaram juntos, em 2010, os critérios diagnósticos para artrite reumatoide inicial. Os critérios clássicos da artrite reumatoide continuam valendo, mas esses é para a gente fazer o diagnóstico o mais breve possível. Quais são os pré-requisitos? Ter sinovite em pelo menos uma articulação, exceto as interfalangianas distais, porque elas raramente acontecem em artrite reumatoide e confunde isso com osteoartrite, a gente vai ver isso daqui a pouquinho. A primeira metatarso-falângica, porque isso tem a ver mais com as artropatias cristalinas, principalmente gota, e a primeira carpo-metacarpiana, que é tipicamente que acomete paciente com artrose, né, chamada risartrose, artrose lá da raiz do dedo. Um outro pré-requisito é que o quadro não deve ser explicado por outra doença. Uma doença febril que dá artrite, doença infecciosa, você não vai chamar isso de artrite, né? Você sabe que o cara tem chikungunya, por exemplo, não vai dizer, não, isso é chikungunya e artrite reumatoide. Chikungunya só explica, fim de papo. Bom, a partir daí tem um score de contagem, que se você contar 10 ou mais, esse paciente fecha o diagnóstico de artrite reumatoide. Mas o que é importante aqui para a gente, no contexto do que a gente está discutindo, é que esses quadros vão fechar um quadro de artrite reumatoide com a poliartrite, e quanto mais articulações, mais forte, digamos assim, é o critério, com um quadro que é nitidamente crônico, mas que usa aqui, ó, duas pecinhas do nosso armamental, do nosso arsenal de laboratório. As provas de atividade inflamatória, novamente, né? VHS e PCR anormais, ou VHS ou PCR anormais, contam um pontinho, mas mais importante é a presença do fator reumatoide ou do anti-CCP, do peptídeo cíclico citrolinado. Muito bem. Então, é claro que nesses pacientes é importante também, uma vez que você fecha o diagnóstico de artrite reumatoide, você vai continuar pedindo hemograma, vai continuar pedindo perfil renal e hepático, não apenas para acompanhar a doença, mas principalmente porque você vai dar drogas potencialmente tóxicas para esse paciente, você precisa monitorar. Para diagnóstico, são esses dois aqui que são importantes para a gente. Ou seja, pessoal, esse quadro 2 que a gente tinha visto se trata provavelmente de uma artrite precoce ou inicial, uma early arthritis, porque a paciente tinha fator reumatoide positivo. Esqueci de colocar lá depois no slide, mas ela tinha fator reumatoide positivo. E aí a gente vê aqui para o nosso terceiro caso, uma mulher de 40 anos que tem dor, calor, edema em mão, joelho e tornozelo há cerca de 1 ano, não tem outros sintomas, o quadro é só articular, está em uso irregular de anti-inflamatório, não esteroide, e ela traz o exame de laboratório com fator reumatoide negativo. Por outro lado, no exame físico, ela tem uma sinovite simétrica em metacarpofalângicas, interfalangianas proximais, punhos, ombros, joelhos e tornozelos. Ok? Trata-se, portanto, de uma mulher de 40 anos com a poliartrite crônica simétrica de grandes e pequenas articulações sem interfalangiana distal. Isso aqui, pessoal, sabe qual é o exame que a gente precisa fazer o diagnóstico? Nenhum. Isso aqui é artrite reumatoide. Fim de papo. Poliartrite crônica simétrica de grandes e pequenas articulações sem interfalangiana distal e sem outra doença que explique o quadro,
A gente vai batizar isso aqui, não é nem hipótese principal, é diagnóstico de artrite reumatoide. E por que eu estou dizendo isso? Porque, sim, lembre que essa paciente tinha um fator reumatóide anti-CCP negativo. Peraí, Fernando, ela tem fator reumatóide negativo, você está dizendo que é artrite reumatoide? Estou, porque a artrite reumatoide é um diagnóstico clínico. E se a gente for botar lá os critérios, vocês vão ver que ela atende os critérios, mesmo sem ter o critério fator reumatoide anti-CCP, ela atenderia tranquilamente os critérios diagnósticos de artrite reumatoide. Por que isso? Porque pacientes com artrite reumatoide, elas podem ter artrite reumatoide chamada soropositiva, que é aquela que tem fator reumatoide ou anti-CCP positivos, e a artrite reumatoide soronegativa. O que muda aqui de uma para outra? Muda o prognóstico, pessoal. Então, na verdade, o fator reumatoide anti-CCP tem um papel diagnóstico na artrite precoce. Uma vez que o paciente tem um quadro típico de artrite reumatoide, ou seja, poliartrite crônica simétrica de grandes e pequenas articulações não explicada por outra doença, a presença do fator reumatoide em títulos altos ou do anti-CCP apenas caracterizam comprometimento articular, que tende a ser mais grave, responder menos a medicações, com mais sinovite e mais lesões líticas. Então, papel prognóstico e não diagnóstico. E, além disso, o paciente que tem fator reumatoide em altos títulos, que se mantém em altos títulos por muito tempo, tem uma maior incidência de manifestações extraarticulares, como nódulos subcutâneos, síndrome de Sjögren associada, vasculite reumatoide, desculpa aqui, não existe esse acento, e síndrome de Felt. Então, tome nota, mensagem a levar. Fator reumatoide anti-CCP, como qualquer exame, necessitam de probabilidade pré-teste significativa. Não servem como exames de rastreamento para artralgia. E cuidado, pessoal, com o fator reumatoide positivo em título baixo ou moderado em idosos. O fator reumatoide, na verdade, pessoal, ele ocorre em pessoas normais, em torno de 5%. Em idosos, até 15% podem apresentar fator reumatoide em títulos baixos. E por que o cuidado ainda maior em idoso? Porque o idoso costuma ter uma doença que se manifesta como uma poliartralgia crônica simétrica de grandes e pequenas articulações. Poliartralgia. Então, a primeira coisa que vai diferenciar uma da outra é que na artrite reumatoide a gente tem poliartrite. Na artrose a gente tem uma poliartralgia. Tem alguns locais de acometimento também, mas principalmente em mãos, que pode fazer um pouquinho de confusão. A artrose dá esses nódulos aqui, que são nódulos ósseos, né? Não é aumento de volume por sinovite, que é partes moles, mas que podem aí para o indivíduo menos atento ou menos treinado fazer confusão, como se o indivíduo tivesse aqui uma artrite interfalangianas proximais e interfalangianas distais, nódulos de Eberden e Bouchard, o nome desses nódulos ósseos. Osteófitos, dando esses nódulos ósseos. Aqui na artrite reumatoide, lembre que é metacarpo falângica e interfalangiana proximal. Na artrose, interfalangiana proximal e interfalangiana distal. Metacarpo falângica na artrose acontece, mas geralmente é artrose secundária a situações tais como hemocromatose. Na osteoartrite primária habitual não acontece também acometimento aqui. E na artrite reumatoide, acometimento dos punhos. Na artrose, às vezes dá uma dor parecendo que é no punho, mas é na raiz do dedo. Lembram lá que a gente falou que é uma das exceções lá para o diagnóstico de artrite reumatoide. Então, cuidado, o paciente mais velho pode ter fator reumatoide positivo, pode ter uma doença que parece artrite reumatoide, mas não é. Vamos lá agora para um outro tipo de caso. Vamos sair dos quadros articulares, vamos para os quadros sistêmicos. Então, o nosso caso número 4 é uma mulher de 30 anos, com passado de dor articular eventual, sem sinais flogísticos, que pioraram durante episódio febril.
Seu clínico solicitou diversos exames, foram normais, entretanto o FAM foi positivo, 1/80, padrão pontilhado fino. Ela foi referida ao reumatologista, mas o exame dela era tranquilo, não tinha nenhuma alteração digna de nota. Um quadro muito parecido, uma mulher de 25 anos, também com passado de dor articular eventual, também piorando eventualmente com um episódio febril, foi no clínico, outros exames normais, pediu um FAM, deu positivo, 1/640, um título maior e um padrão diferente, um padrão pontilhado grosso, da outra era pontilhado fino. Foi referido ao reumatologista e o exame físico, como uma paciente do quadro 4, não tinha alterações dignas de nota, inclusive no exame osteoarticular. Caso 6 é um pouquinho diferente. Essa é uma paciente há mais ou menos um mês, ela passou o final de semana na praia e depois disso passou a apresentar lesões compatíveis com fotossensibilidade e passou a cursar com febre, poliartrite, racha eritematoso em face, tronco e dedos. Seu clínico suspeitou de lúpus e pediu FAM, que foi positivo, 1/320 homogêneo. Foi referida ao reumatologista. O caso 7, semelhante ao 6, entretanto, era uma mulher de 40 anos que também há um mês, após um final de semana na praia, apresentou lesões compatíveis com fotossensibilidade e passou a cursar com febre, poliartrite, racha eritematoso em face, tronco e dedos. Seu clínico suspeitou de lúpus e pediu FAM, que foi negativo. Ela foi referida ao reumatologista. Então, pessoal, em todos esses quadros houve uma solicitação de FAM. Um para uma paciente com artralgia eventual, exame físico normal, ou a outra também, só que o perfil era o resultado foi diferente. Aqui em duas pacientes com fotossensibilidade, racha malar, lesões de pele e mãos, uma o FAM foi positivo, na outra o FAM foi negativo. O que a gente vai fazer nessas situações? Nessas situações, o que a gente precisa é saber como interpretar o FAM, como interpretar esse exame. Então, a gente vai usar aqui nosso conhecimento dessa pedrinha aqui do nosso arsenal. Para a gente interpretar o FAM, pessoal, a gente precisa ver qual é o título, qual é o padrão e qual é o quadro clínico. E aqui está crescente, porque está crescente é a importância. O título é importante, mas o padrão é mais importante. E mais importante de tudo é o quadro clínico da paciente que fez o exame. Bom, o título do FAM, o FAM é um exame semi-quantitativo, ou seja, ele é um exame qualitativo, positivo ou negativo, que a gente transforma em semi-quantitativo fazendo diluições sucessivas. Então, a gente faz uma primeira diluição 1/80, ou seja, uma parte do soro do paciente para 189 de um diluente e a gente vê se é positivo. Se for positivo, a gente faz o segundo, dobra a diluição. Se for positivo, dobra a diluição. Se for positivo, dobra a diluição e vai dobrando até que dê um negativo. E aí a gente diz que o resultado é o último que foi positivo. Nesse exemplozinho que a gente colocou aqui, 1/640. Quando o paciente tem um título de 1/80, se diz que é um título baixo, 1/320 moderado e igual a superior para 1/1280 alto, e aqui no meio moderado baixo, moderado alto e etc. Bom, a outra coisa que eu disse que era importante e mais importante do que o título é o padrão. Bom, quando a gente começou a ver FAM há 30 anos atrás, 40 anos atrás, a gente tinha 4 padrões para definir o que queria fazer com o freguês. Hoje a gente tem mais de 34 padrões. Isso aqui foi um consenso brasileiro de FAM em 2019. Então tem 34 padrões descritos. É óbvio que a gente não vai dar conta de saber todo o significado de todos esses padrões. E aí eu trago uma pesquinha para vocês muito interessante. Quais são os mais frequentes e que a gente precisa saber? Pontilhado fino denso, pessoal, em qualquer título, e pontilhado fino igual ou inferior a 1/160, geralmente não está associado com doença. Esses dois padrões são padrões que a gente pode ficar mais tranquilo, digamos assim. Os padrões que estão fortemente associados a doenças, principalmente reumáticas, são o padrão homogêneo, pontilhado grosso, centromérico acima de
para 320, igual ou superior a 1 para 320, e nucleolar igual ou superior a 1 para 320. Os outros padrões são mais raros. E por último, a gente precisa ver qual é o quadro clínico do paciente que fez o FAM. Bom, existe um quadro feito por esse autor aqui, Cavanagh, mas a gente fez uma modificação aqui, porque tem algumas coisinhas que a gente não concorda muito. Se vocês quiserem ver lá na aula completa, vocês vão ver. Mas eu tomei dele a ideia de que o FAM é muito útil no lúpus. E é muito útil. Ele coloca que é muito útil porque a positividade é 95 a 100. A gente vai ver que não é por causa disso aqui que ele é muito útil. Logo, logo. Mas ele é muito útil no lúpus. Tem uma utilidade moderada na esclerose sistêmica, porque a maior parte dos pacientes com esclerose sistêmica pode cursar com FAM positivo. Ele é útil no prognóstico de pacientes que têm artrite idiopática juvenil da forma oligoarticular, porque nesses pacientes a presença de FAM positivo indica uma maior chance de sinovite crônica e daí também uma maior chance, por consequência, de amaurose, de cegueira nesses pacientes. Então, pacientes que têm FAM positivo, pacientes com AIJ oligoarticular FAM positivo, tem que ser vistos com muito cuidado e com muita frequência pelo oftalmologista para manter a sinovite, a uveíte controlada. E também é útil no prognóstico paciente com fenômeno de Renault, que acontece o Renault primário, ou seja, não associado à doença, ele tem menos chance de ser primário se tem um FAM positivo, ou seja, tem mais chance desse Renault estar associado à doença propriamente dita. E aqui é a nossa contribuição aqui à Cavanagh, que é colocar que não serve para triagem, FAM não serve para triagem em indivíduos normais, ou para distinguir normalidade de anormalidade, porque 10 a 15% dos indivíduos normais podem ter FAM positivo. E aí, pessoal, a gente junta essas duas informações aqui, muito útil no lúpus, 95 a 100, com não serve para indivíduos normais, 10 a 15, e aí a gente vê onde é que ele é realmente útil. Para o diagnóstico de lúpus, o FAM tem um valor preditivo positivo muito baixo, 11%. Ou seja, você tem um cara que tem um FAM positivo, a chance de estar indicando um lúpus é pequena. Mas se você está diante de um paciente que você está suspeitando de lúpus e ele tem um valor preditivo e ele não tem FAM, e como o FAM tem um valor preditivo negativo de quase 100%, isso indica quase com certeza que esse paciente não tem lúpus. Na verdade, hoje em dia não é nem mais quase com certeza, é com certeza. Por quê? Porque os novos critérios de classificação do lúpus, do Colégio Americano e da Liga Europeia de 2018-2020, eles colocam a presença do FAM num título igual ou superior a 1 para 80 como condição sine qua non para o diagnóstico de lúpus. Ou seja, tem que ter FAM positivo e não pode ter um diagnóstico alternativo. A partir daí é que a gente vai ver se o paciente atende ou não aos critérios diagnósticos. Então, pessoal, voltando aqui para os nossos casos. Então, nosso primeiro caso, artralgia eventual, exame físico normal, padrão 1 para 80 de pontilhado fino. A gente tinha uma ausência de quadro clínico, um FAM com padrão e títulos de paciente, que acontecem em pacientes normais. Não tinha nada, ausência de doença, tranquilizar o paciente, vai retornar à consulta apenas se apresentar sintomas. O outro paciente, quadro semelhante, mas um padrão pontilhado grosso. É um padrão que está associado aí, às vezes, a doenças. O padrão pontilhado grosso, ele pode estar associado, ele normalmente está associado a anticorpos do tipo anti-SM ou anti-RNP. Então, a gente pode simplesmente observar a evolução do paciente ou solicitar anti-SM e anti-RNP. É claro que isso não vai fazer diferença no que a gente vai fazer com o paciente, porque ninguém vai tratar anticorpo aparecendo num paciente que não tem quadro clínico, tem uma artralgia eventual, que certamente não tem nada a ver com esse FAM positivo. Então, termina sendo semelhante ao outro, mas eu acho que vale a pena ele retornar aí, talvez a cada 6 meses, e ser visto pelo clínico, para se assegurar que não há nenhum
sintoma novo aparecendo, nada do gênero. Bom, e aqui a gente tem a dupla cheia de achados clínicos, uma com FAM positivo, a outra com FAM negativo. Com FAM positivo tem um quadro clínico laboratorial totalmente compatível com lúpus, o diagnóstico é lúpus fim de papo. E agora? Lúpus tem que ter FAM positivo, aqui a gente teve um FAM negativo. O que tem essa paciente? Né? O que aconteceu com essa paciente? Vamos rever alguns dos aspectos de cada uma delas para a gente ver se a gente consegue comparar. Aqui a gente vê que tem um rache em face típico de lúpus, ou seja, região malar, região dorsal do nariz e poupando o suco nasolabial. Olha, o suco nasolabial aqui livre. Aqui, além de não poupar suco nasolabial, ela tem um rache importante na região palpebral. Para o próximo. Aqui, no paciente que a gente identificou como lúpica, há um quadro nítido de fotossensibilidade e um aumento, um aparecimento de lesões em áreas expostas e parece que protegidas aqui em áreas não expostas. No nosso paciente, do outro caso, caso 7, há uma alteração aqui, pegando a parte que é exposta e parte não exposta. Aqui. Uma alteração meio estranha, um eritema meio estranho. O rache nos dedos do paciente com lúpus é tipicamente fora das articulações. No caso 7, é tipicamente nas articulações. Um é quase que o negativo do outro. Então, o que a gente tem, pessoal, na verdade, aqui é um rache malar do lúpus. Aqui é uma lesão chamada heliótropo. Aqui a gente tem um fenômeno de fotossensibilidade. Aqui a gente tem uma coisa chamada sinal do Challe. Aqui a gente tem um eritema em mãos, também causado por fotossensibilidade, e aqui o que a gente tem são pápulas de Gottron. Ou seja, aqui a gente está diante de um paciente com lúpus e aqui diante de um paciente com dermatomiosite. Ok? Tomando nota, guardando para mensagem para casa. FAM positivo ocorre frequentemente em pessoas normais. É necessário interpretar padrão e título, mas principalmente a correlação clínica com o exame. E a presença de FAM não serve para o diagnóstico. No caso do lúpus, a ausência sim para afastar. Usando mais as pecinhas aqui que a gente não usou durante a nossa aula, a pecinha de autoanticorpos. Existem vários autoanticorpos importantes aqui para o acompanhamento desses pacientes. Existem muitos outros, esses são os mais frequentes, mais importantes. Então, a gente tem um anti-DNA de dupla hélice, que é importante não apenas no diagnóstico de lúpus, mas como marcador de atividade de doença. Ele está mais associado à nefrite, é um pior prognóstico. O anti-SM, que é tido como um marcador patognomônico exclusivo do lúpus. Tenham cuidado com essa afirmação, com essa ideia, porque isso é verdadeiro se a gente faz pela técnica clássica do que foi descrito anti-SM, que é a imunodifusão dupla radial, ou uma técnica mais moderna, o Western blot, ele guarda realmente essa grande especificidade para o lúpus. Mas a maioria dos laboratórios hoje fazem o anti-SM por ELISA. E por ELISA, ele não tem a mesma especificidade. A especificidade cai muito, aumenta a sensibilidade, mas aquela história de que anti-SM é marcador de lúpus vai para o espaço. Tá bom, pessoal? Tenham cuidado. Anticorpo antistona está associado tanto a lúpus como a lúpus droga induzido, que é uma outra situação, uma outra doença. Não é o lúpus típico, a droga não induz o lúpus típico. O anti-RNP, que está associado à doença mista de tecido conectivo, quando em títulos altos. A anti-SSA, o anti-RO, e anti-SSB, anti-LAR, estão associados, claro, à síndrome de Sjögren, foram descritos, mas também no lúpus, especialmente com a alteração de pele chamada de lúpus subagudo, e no lúpus neonatal. A presença de anti-SSA em mães, em grávidas, quando elas têm o neném tem uma chance grande de apresentar graus variáveis de bloqueio cardíaco e podem necessitar de uma medida de urgência na sala de parto. Então é importante
que a equipe de neonatologia esteja preparada para receber esses pacientes anti-SSA, de mães anti-SSA positivas. O anti-SL70, hoje chamado antitopoisomerase 1, é um marcador importante de esclerose sistêmica difusa. O ANCA é importante no diagnóstico da vasculites, e os antifosfolípides são importantes, claro, na síndrome antifosfolípide, mas também no lúpus, quando estão associados com nefrite, neuropatia e também um pior prognóstico. Existe ainda, pessoal, uma infinidade de exames aí, de bioquímica, etc., que são importantes em cada uma das situações específicas dele. Não cabe aqui a gente tentar esgotar o assunto. Acho que a gente ficou o que era mais significativo, mais importante, um diagnóstico diferencial e o auxílio do laboratório em pacientes com queixas articulares e em pacientes com quadros sugestivos de colagenose. Muito obrigado pela atenção mais uma vez, Regis e Joana Emília, obrigado pelo convite e fico à disposição de vocês para qualquer dúvida, qualquer questão que vocês tenham.